Olha, Uribe, eu vou trazer para você aqui uma percepção. Eu estava contando mais cedo que o governo brasileiro vinha numa expectativa positiva, relativamente em relação a essa investigação. E até na data do encontro do Trump com Lula, esperava que fosse haver algum efeito nessa apuração da sessão 301, que o encontro do Lula, que o Lula ali pudesse, no tete-a-tete com o presidente americano, convencê-lo a retroceder em alguns pontos dessa apuração. A gente trouxe isso no meu blog, na época, tem lá uma matéria, tem uns 15 dias, eu acho, um mês mais ou menos, que a gente detalhou o que naquele momento pensava o governo brasileiro. Agora o negócio começa a mudar de figura, como a gente tem contado, né? A partir dessa decisão dos Estados Unidos nessa terça-feira de impor essa tarifa de 25%, uma proposta ainda que pode ser implementada no dia 25 de julho, sobre produtos brasileiros. Isso reforça no governo Lula agora uma avaliação de que a investigação comercial aberta contra o Brasil, que tem o PIX entre os principais alvos, além de outros elementos, extrapola as questões técnicas, está inserida agora num contexto meramente político. Meses atrás, depois da reunião do presidente Lula com Donald Trump, meses atrás não, né? Tem menos tempo. Na última reunião em Washington, integrantes do governo chegaram aqui no Brasil com essa ideia de que havia uma brecha para frear ou, ao menos, reduzir o alcance dessa investigação do USTR, né, o Escritório do Representante Comercial nos Estados Unidos. A leitura ali era de que o diálogo direto dos presidentes, do Trump com o Lula, poderia descontaminar parte dessa discussão e diminuir, como consequência, a pressão por novas sanções no Brasil. A avaliação muda completamente de lugar depois dessa decisão dessa terça-feira da tarifa de 25%. Hoje, no Planalto, os auxiliares do Lula me dizem que o movimento agora reforça a percepção de que a investigação da chamada Seção 301 nunca esteve restrita aos termos comerciais. O entendimento hoje é que os mesmos argumentos usados anteriormente contra o PIX, contra políticas digitais do governo brasileiro, regras, né, sobre o uso da inteligência artificial, as big techs, voltaram a embasar medidas mais duras contra o país. O governo também observa que os Estados Unidos, isso é sempre dito e foi dito na coletiva, que o governo dos Estados Unidos não tem razão de aplicar essa tarifa de 25%, porque o Brasil está entre os poucos países que os Estados Unidos mantêm um superávit comercial na relação bilateral. Na visão de integrantes da equipe econômica, isso acaba enfraquecendo a justificação dessas barreiras tarifárias também. Nos bastidores aqui em Brasília, a avaliação é de que a decisão dos Estados Unidos está ligada a um conjunto amplo de divergências político-ideológicas, de estratégias, né, de posição estratégica dos dois governos. Nesse contexto, os aliados do Lula aqui, do presidente, passaram então a relacionar a medida agora dos 25%, a atuação de interlocutores da família Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo, né, e do clã Bolsonaro junto ao presidente americano. A gente viu a recente ofensiva de Flávio Bolsonaro em Washington, a reunião com Trump, com integrantes da Casa Branca, né, do Departamento de Estado. Isso aqui no Brasil tem ajudado a compor esse argumento, né, de que é um elemento forte que pode ter contribuído para que a Casa Branca, então, dobrasse a aposta junto ao Brasil em relação às tarifas. Flávio, a gente viu na entrevista exclusiva para Itatiaia, nega, já se vacinou. Já saiu dizendo que pediu ao presidente americano Donald Trump para não tarifar o Brasil, como a gente viu na entrevista para Edilene Lopes. Uribe, eu fiz questão de arrumar esse bastidor para a gente poder traçar ali uma cronologia dos fatos. A gente vinha falando aqui no Bastidores CNN de como o governo brasileiro saiu entusiasmado daquele encontro com o presidente Donald Trump. E sempre porque, claro que o governo brasileiro sabe que existem
integrantes na Casa Branca que têm esse perfil completamente averso a governos de centro-esquerda, onde há uma dificuldade maior de dialogar. Para eles, a dificuldade maior está com os assessores, está, por exemplo, com o Greer, o representante comercial. É um departamento autônomo dentro ali da composição do governo do presidente americano. Claro que eles entendem que sempre teve o componente político dentro da discussão comercial. Mas saíram muito entusiasmados da conversa com o Trump, porque o Lula sempre consegue, segundo eles, ali nesses encontros presenciais, colocar panos quentes, né, nas disputas ideológicas. Aí veio o Flávio Bolsonaro. Então, eles dizem, a gente vinha caminhando, a gente acreditava que pudesse retroceder, é isso que estava nesse bastidor depois do encontro com o Lula, pelo menos minimizar os efeitos dessa investigação, e agora já não se sabe mais. Então, é como se assim, eles tivessem zerado as negociações. Eu acho que a grande questão é que muita gente acha que o Donald Trump ele é muito ideológico. Ele não é ideológico, ele é pragmático. É o que vai fazer os Estados Unidos ganharem mais dinheiro. Só que ele foi cercado pelo MAGA, e o MAGA tem... Que é o onde os bolsonaros têm entrado. É o Rubio, é o secretário de Tesouro, é o Pete Hegseth da Defesa. Então, é um grupo que age ideologicamente. Por isso que tem muita gente dizendo, tudo bem, teve a conversa do Flávio com o Trump, só que quem agiu agora nesse momento com essas resoluções e iniciativas foi o Rubio e companhia. Por isso que ainda há uma perspectiva, e você trouxe essa informação do Lula, de eventualmente uma conversa com o Trump para convencê-lo de que não é o momento para isso. A grande preocupação é uma interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. É isso que só se fala no Palácio do Planalto. Até então eles estavam negando aqui no Palácio do Planalto, né? A gente pergunta, eles dizem que não, que isso não vai acontecer. O grande Hoje problema, já é algo o sentimento é incerto. O grande problema é que a lógica do eleitor brasileiro não é a lógica que os Estados Unidos pensam sobre o eleitor brasileiro. E essa questão da soberania pega muito no eleitor brasileiro. Então, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Apesar dos Estados Unidos avaliarem eventualmente que estão ajudando o Flávio Bolsonaro, é como o próprio PL avalia. Pode ter sido um presente de grego. Isso só pode fortalecer Lula e virar uma enrascada para Flávio para se explicar exatamente que não está agindo contra o PIX, por exemplo.